Ouça agora uma mensagem da Palavra de Deus. E agora vamos ouvir o pastor Adalto Rezende falando sobre os projetos de Deus para a sua vida. E a leitura bíblica é Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, que diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era João, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Have your own plans. Você tem os seus próprios planos. And maybe God will change your plans. Então talvez Deus vai mudar os nossos And planos. open up your Bible in the book of Proverbs chapter 19 today. Abre no livro de Provérbios, no capítulo 19 e verso 21. And I want you to mark this verse in your Bible. Então eu queria que você marcasse este verso na sua You will Bíblia. never ever mark this verse in your Bible. Se você nunca marcou este verso na sua Bíblia, eu queria que você Put it marcasse. tonight. Faça isso esta Because as noite. we are going to enter another year, Como nós vamos entrar então mais um ano. December is always a time where we try to do our own stuff. E dezembro então é o mês em que nós tentamos fazer os nossos Planning próprios things for planos, next year. planejando But coisas look what para o is próximo ano. written. Veja o que está escrito. Many are the plans in a man's heart, Muitos são os planos no coração do homem, but it is the Lord's purpose that prevails. mas é o propósito de Deus que vai prevalecer. I'm going to read once again. Many are the plans in a man's heart, Muitos são os planos do coração do homem, but it is the Lord's purpose that prevails. mas somente o propósito de Deus vai prevalecer. So the Bible says we have many plans. A Bíblia diz que nós temos muitos planos. How many of you, when you go to bed, sometimes Quantos de vocês aqui que às vezes vão para a cama, you lay down in bed and you start just to have plans? você deita e você começa a ter planos. Many plans. Muitos planos. And you kind of spend hours and hours and hours thinking. E você então gasta tempo e tempo pensando. And what the Bible says? E você sabe o que a Bíblia diz? Our plans won't succeed. Os nossos planos não vão Just the purpose of suceder. God. Somente o propósito de Deus vai suceder. And I was thinking about those purposes that we can have in life. Eu estava pensando então sobre os propósitos que nós podemos ter na vida. We can see men's project. Nós podemos ver os projetos dos homens. And men's project is for self-glorification. E os propósitos do homem é para a sua própria glorificação. Our purpose that sometimes we have purpose and we start to thinking things. E o nosso propósito, às vezes, nós começamos a pensar em coisas. Even godly people. Até mesmo as pessoas, o povo de People Deus. who are really prayer people. Um povo que ora, That loves the Lord. que ama a Deus. Sometimes they have plans Algumas vezes eles têm planos for themselves. para eles próprios. Well, because it's our plan. Porque são os nossos planos. You know, I wanted to study the Bible with you today. Eu gostaria de estudar a Bíblia com vocês Turn to the hoje. book of Ecclesiastes. Por favor, abra no livro de Eclesiastes. Portuguese church, just follow with me in the book of Ecclesiastes, chapter 2 and verse 4. Eclesiastes, Look this 2, man, his name is 4. Solomon. Veja este homem, o nome dele é Salomão. And this man was a godly man. Este homem era um homem de Deus. He grew up with a godly father. Ele cresceu com um pai que servia a Deus. God spoke to him twice. Deus falou com ele 2 vezes. He has such an anointing from God and Ele wisdom. tinha tal unção de Deus But e here we see a sabedoria. man Mas aqui nós vemos um homem to start to do his own plans. que começou a fazer os seus próprios Look planos. verse 4. Veja o verso I 4. undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards.
I want you to see the word myself there. Eu quero que você olhe então a palavra eu. I made gardens and parks and planted all kinds of fruits, trees in them. I made reservoirs to water grows of and flourish trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold for myself. Can you see? Myself. Você pode verem aí para mim. And the treasure of kings and provinces. I acquired men and women, singers and Haran as well, the delights of the heart of men. I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this my wisdom stay with me. Verse 10, I deny myself nothing my eyes desire. I refuse my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was the reward of all my labor. Yet when I surveyed that my hands had done, and what I had told to achieve, everything was meaningless. A chasing after wind, nothing was gained under the sun. I see here a man Eu vejo aqui um homem. Had everything. Ele tinha tudo. The richest man on the face of earth. O homem mais rico na face da terra. And Solomon has done great things for God. E Salomão fez grandes coisas para Deus. But he had done great things for himself. Mas ele também fez grandes coisas para ele mesmo. To glorify himself. Para glorificar a ele mesmo. To put himself in a place where he would be better than other people. E ele se colocou numa posição onde ele seria melhor que os outros. Study the life of Solomon. Então nós estudamos a vida de Salomão. We'll see that the end of this man nós vemos que o final deste homem was an idolater. Ele se tornou um idólatra. He started to worship idols. Ele começou a adorar ídolos. He became so blind. Ele se tornou cego. So lost. Ele ficou perdido. Because of his own plans. Por causa dos seus próprios planos. Our plans. Os nossos planos. Maybe sometimes look so good. Às vezes eles parecem bons. But can be so damaged too. Mas eles podem ser perigosos também. We see the Tower of Babel. Nós vemos a Torre de Babel. Self-glorification. Eles queriam se glorificar a eles Men mesmos. wants to be a tower to go to heaven. Os homens queriam fazer uma torre para ir até o céu. To make their name greater. Para That's what the fazer Bible os seus says in próprios Genesis. nomes grandes, conforme diz em We Gênesis. see also Satan's project. Nós também vemos os planos de Satanás. Sometimes Satan can use Christians. Algumas vezes Satanás pode usar cristãos to fulfill his project. Para conseguir concluir os seus In projetos. the book of Ephesians, no livro de Efésios, chapter 4, verse 27, capítulo 4, 27, the Bible says, do not give a place to the devil. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Sometimes many people, algumas vezes muitas pessoas, in church, na própria igreja, they are doing Satan's project. Eles estão realizando o projeto de Satanás. That's why we see so much church split. É por isso que nós vemos tantas igrejas se separando. Carnality, carnalidade, fighting, brigas, jealous, ciúmes, gossiping, fofocas. Because many times, porque muitas vezes, many people inside the church, muitas pessoas dentro da igreja, they are doing what Judas has done. Elas fazem aquilo que Judas fez. Judas was doing Satan's project. Judas ele estava fazendo o projeto de Satanás. Ananias e Sapphira, Ananias e Safira, they were doing Satan's project. Eles estavam fazendo o projeto de Peter Satanás. Said, Ananias, Pedro disse, Ananias, why Satan fill your heart? Por que Satanás encheu o seu coração? For you to lie to the Holy Spirit. Para que você mentisse ao Espírito Santo. We see when Cain started to do Satan's project. Nós vemos quando Caim começou a fazer o projeto de Satanás. His brother Abel. Ele matou o seu irmão Abel. Because his brother was righteous than him. Porque o seu irmão era mais correto do que ele. So we can see men doing also Satan's project. Nós podemos então ver o homem concluindo os projetos de Satanás. And I truly believe e eu creio verdadeiramente that all of us here tonight, que todos nós aqui nesta noite, we have done our own stuff. Nós fazemos as nossas próprias coisas. We have done Satan's stuff. Nós temos feito o propósito de Satanás também. And God is challenging you and I tonight. Então Deus está desafiando você e eu nesta noite. For us to start to think para que nós possamos começar a pensar about God's project for sobre o projeto de Deus para o próximo Because ano. As we saw in the Bible, porque como nós vimos na Bíblia, Satan's project will come to nothing. Os planos de Satanás vão se tornar em nada. Men's project will come to nothing. O projeto do homem vai se tornar em nada. And the only project that will succeed is God's project. E o único projeto que vai ser realizado é o projeto de Deus. I don't know what you're planning right now. Eu não sei o que você está planejando Maybe agora. you are planning for
our business next year. Talvez você está planejando para os negócios do Maybe próximo we're ano. planning to increase your company next Talvez year. você está pensando em aumentar a sua companhia o próximo ano. And I can see God's purpose in that. E eu creio que eu posso ver o propósito de Deus Maybe nisso. God wanted to bless you, Talvez Deus queira te abençoar, to make you richer, para fazer você rico, for you to bless His para que church, você possa abençoar a to sua bless His igreja. kingdom. Pode abençoar o seu reino. Yes, God can bless your company Sim, next year. Deus pode abençoar a sua companhia o próximo ano. Maybe you are thinking to take a course next year, Talvez você está planejando fazer algum curso o ano que to go vem, to university para next ir para a year. universidade o ano que vem. Maybe this is a God project for Talvez you. esse seja um projeto de Deus para você. Because I truly believe there are people in university today. Porque eu creio que tem pessoas na universidade hoje. Maybe some of them they're glorifying themselves there. Muitos deles estão glorificando a eles mesmos. Maybe some of them are there to do Satan's project. Alguns deles vão fazer o projeto de Satanás, Study to become atheist. estudando para se tornarem ateístas, To fight against Christianity. para lutar contra o cristianismo, To fight against godly people. para lutar contra o povo de Deus. But I also believe Mas eu também creio that university in many places all over the earth, que muitas universidades there em are toda people parte do doing mundo God's project. tem pessoas pensando nos projetos de Maybe you're Deus. thinking of ministry next year. Talvez você esteja pensando no ministério próximo To ano, serve God next em year. servir Deus no próximo I ano. truly also believe Eu verdadeiramente também creio that there are people they go into ministry que pessoas também vão para o ministério to self-exaltation. para se exaltar a si próprios. They want to glorify themselves. Eles querem se glorificar a si And this próprios. coming to nothing. Então isso se torna em nada. No fruit. Não tem frutos? You understand? Vocês estão entendendo? So when God wanted to speak with you Então today Deus quer falar com você hoje about His project for sobre you. os seus projetos para você. Maybe you are going to thinking to buy a house next Talvez você year. está pensando em comprar uma casa o próximo And ano. maybe this is a project God put in your heart. Talvez este seja um projeto que Deus colocou no seu coração. Maybe a relationship that you are seeking. Talvez você está procurando por uma relação, Or maybe a career that you have. ou talvez você está procurando então uma carreira para seguir. And maybe it's always from God. Talvez tudo seja de Deus. And I wanted tonight to go through this teaching. Eu gostaria então de ir nesta noite através deste estudo. Please turn your Bible again in the book of Luke. Vamos abrir nossas Bíblias em São Lucas, And chapter 1 again. capítulo 1 de novo. I wanted to see the story of Mary here tonight. Eu gostaria de ver então a história de Maria esta noite. How we can see God's purpose in our life. Como é que nós podemos ver o propósito de Deus nas nossas How we vidas? can surrender ourselves to God Como é que nós podemos nos render a Deus and be blessed by God's e project. sermos abençoados pelo Because projeto de when Deus? is God Porque project, quando é o projeto de Deus, we are going to be blessed. nós vamos ser abençoados. God will bless you. Deus vai te abençoar. God is going to bring glory for Him through your life. Deus vai trazer glória para Ele através da You sua will be vida. joyful. E você vai se alegrar. You will be E happy. você vai ser feliz. You will give E glory. você vai dar glória. You're going to love your brother and Você sister. vai amar o seu irmão, a sua irmã. We're not going to have problem with jealous, Nós não vamos ter problemas com ciúmes, with covet, com cobiça, with gossip. com fofoca. Why? Por quê? Because you're doing God's Porque você project. está fazendo o projeto de God's Deus. project is perfect. O projeto de Deus é It's perfeito. beauty. É lindo. So turn your Bible to the book of Luke. Então vamos abrir as Bíblias em Verse Lucas, 26, chapter 1. verso 26, capítulo 1. So it says, in the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, town in Galilee. No 6º mês, Deus enviou o anjo numa cidade chamada Nazaré. So I don't know how many of you understand the city Nazareth. Eu não sei quanto vocês entendem sobre a cidade de We Nazaré. have this religion mind Nós temos esta mente religiosa about this Nazareth sobre esta cidade de full of Nazaré, angels. cheio de anjos. The people from Galilee As pessoas de Galileia, were called the Gentile people. eles eram chamados de gentios. The Jews had a problem also with the people from Galilee. Os judeus também tinham problemas com o povo da Galileia. All the Jesus apostles except one was from Galilee. Todos os discípulos de Jesus, exceto um, eram da Galileia. Peter was from Galilee. Pedro era da Galileia. John was from Galilee. João era da James Galileia. was from Galilee. Tiago era Nathanael was from Galilee. Nazaré. Try to guess the only disciple that was from Judea. Tenta adivinhar qual foi o único discípulo que era da Judéia. Who knows here to tell me? The only disciple that wasn't from Quem sabe Galilee. aqui para me dizer qual foi o único discípulo que não era da Galileia? Brother said here, Judas. Judas. Judas was the only one Judas foi o único that wasn't from Galilee. que não era da Galileia. He was from Judea. Ele era da Judéia. Grew up in a synagogue Ele cresceu numa among sinagoga the rabbis, entre os rabinos, the radical Jews. os radicais. But all the others was from Galilee. Mas todos os outros eram da Galileia. But when was from the city of Nazareth, Mas quando era da cidade de Nazaré, even the Galileans they have problems. até os galileus eles tinham problemas. Because when Philip went to Nathanael Quando Filipe foi para Natanael and said,
Nathanael, e disse: Natanael, we found the Messiah. nós achamos o Messias, Jesus Jesus, from Nazareth. de Nazaré. And then, you know Então- what Nathanael told him? Sabe o que Natanael disse para ele? The book of John, chapter 1, verse 46. You don't have to go there. It says, Nazareth, Disse: Nazaré, can anything good come from there? pode algo bom vir de lá? So, there was this issue here. Então tinha este problema aqui. The Jews, even from the Galilee, Até os judeus da Galileia, they didn't like Nazareth. eles não gostavam do pessoal de Nazaré. Actually, in Nazareth, there was a road that crossed from Egypt to Mesopotamia. There was so many people who come by. It was a very busy city. Então era uma cidade muito A movimentada, lot of prostitution, muita prostituição, robbers, ladrões, people drinking, pessoas bêbadas, bad people to be. tinha pessoas más. And do you know something here in the Bible? E sabe algo? The Bible says that God sent the angel A Bíblia diz que Deus mandou o anjo to the worst place in para Israel. o pior lugar de Israel. And there he found a person E lá ele achou uma to pessoa fulfill his purpose. para preencher o seu propósito. Really bad place. Um lugar ruim. I don't know where you work right Eu now. não sei onde você trabalha Maybe the agora. place you are working now is just people, really ungodly people. Talvez o lugar que você trabalha são pessoas que não querem saber de Deus, Like Nazareth. como Nazaré. Maybe the people there is all the time screaming, Talvez as pessoas estão sempre lá gritando. prostitution, Talvez tenha prostituição, problems, problemas. gossiping. Talvez tenha fofocas. They hate God. Eles detestam They don't want Deus. anything to God. Eles não querem saber de Deus. But you are there. Mas você está lá. And God's going to send the angel E Deus vai mandar o anjo to speak with you. para falar com você. Now, Nazareth was a really bad place. Nazaré então era um lugar ruim. The only place in the Bible O único lugar na Bíblia that Jesus could not do very much miracle. que Jesus não pôde fazer muitos Try to guess milagres. where was it? Tenta adivinhar aonde era. Nazareth. Nazaré. The Bible says A Bíblia diz, that because their unbelief, por causa que eles não criam. Jesus actually Mark. He Aliás, said like Marcos, that. He went to Nazareth as his custom. a Bíblia diz que ele foi a Nazaré como de costume. He could not do any miracle Ele there não pôde fazer nenhum milagre lá, except lay hands on a few people and heal them. com exceção de colocar a mão sobre poucas pessoas e curá-los. And Jesus was really amazed by their lack of faith. E Jesus então ele estava maravilhado pela falta de fé dele. Nazareth was a city where people are full of pride, Nazaré era um lugar que as pessoas estavam cheias de orgulho, full of unbelief, cheio de incredulidade, full of sin and cheio immorality. de pecado e imoralidade. But yet God went there Mas ainda assim Deus foi até lá. and He found somebody very special. E ele achou alguém muito especial Maybe lá. right now where you're working, Talvez agora onde você esteja you trabalhando, speak about God, você fala sobre Deus, about Jesus. sobre Jesus, People laugh at you. e as pessoas elas riem de você. They don't believe. Eles não creem. You say, let me pray for E you. você diz, deixa eu orar por você. Let me cry to God. Deixa eu clamar a Deus. So He's going to heal you. E Ele vai te curar. Yesterday, Ontem, I was in the church. eu estava na igreja Sister Tina there. e a irmã Tina estava She lá. was sharing a E ela, testimony. então ela estava contando. The o Lord testemunho. healed her. O Senhor a curou. Sister Edith, A irmã Edith, the Lord healed o her. Senhor a curou. Let me pray for you. Deixa eu orar por você. Oh, get out of here. Oh, sai daqui. I don't believe that Eu não stuff. creio nisto. I don't want that Eu stuff. não quero isto. I am a Nazarene. Eu sou uma pessoa de Nazaré. The requirements to have a blessing project. Qual é o requerimento para você ter um projeto abençoado? If you want to have a blessing project for next Se year, você quiser ter um projeto abençoado para o próximo ano, please pay attention tonight. por favor, preste atenção esta noite. Say, Lord, speak to me. Fala assim, Senhor, fala comigo. Lord, speak into my heart. Senhor, fala no meu coração. Change my ways. Muda os meus caminhos. Because I wanted to be blessed, Porque eu Lord, quero ser in abençoado, Senhor, 2006. em 2006. How many of you here tonight Quantos de vocês aqui really nesta wanted to noite be blessed next querem year? verdadeiramente ser abençoado o próximo Then ano? pay attention to the Word of Então, God. preste atenção na palavra de The Deus. first thing that happened A primeira coisa que acontece, in verse 27 no verso 27 of Luke chapter de 1 São Lucas, capítulo 1. says here, I'm going to read it, verse 26 again. In the 6th month, God sent an angel Gabriel to Nazareth in town of Galilee, to a virgin. I want you to stop there. Eu queria que você parasse então aqui. To a virgin. Foi mandado para uma virgem.
You know, it's amazing in the midst of ungodly É people. maravilhoso como no meio de pessoas, às vezes, que não creem em There Deus. was a woman, Tinha uma mulher, there are some estudante scholars, da they say Bíblia. that probably Mary was about 15 years old. Eles creem que talvez Maria tivesse por Very volta de young 15 girl. anos. Muito jovem. And she was virgin. E ela era virgem. The fourth thing for your project to be blessed next A year, primeira coisa para o seu projeto ser abençoado you no próximo must ano. be virgin. Você tem que ser virgem. This is talking about holiness, Isso está falando sobre santidade. purity. É pureza. God won't allow His power Deus ele não vai permitir que o seu poder to come in a vessel vai entrar num vaso that is unholy. que não é santo. God can call you Deus pode te chamar from your messy life, da vida que você está, your bagunçada, sinful life, da sua vida de pecado and make you virgin e fazer de você by the virgem. power of Jesus. Vai pelo poder de Jesus. You must be Você virgin. tem que ser virgem. You know, Matthew chapter 25, verse 1 to 10. Mateus 24, verso 1 a 10. Jesus gives this symbolic meaning of the church Jesus dá esse significado simbólico da of igreja. 10 virgins. De 10 virgens. 10 virgins. 10 virgens. So God's going to take a church to heaven, Deus vai pegar uma igreja para o céu. a holy church, Uma igreja a santa. virgin church. Uma igreja virgem. In 2 Corinthians chapter 11, verse 2, 2 Coríntios, capítulo... Paul spoke those words. Paulo falou estas I palavras. promise you to one husband, Eu prometo a você para um marido, Christ, Cristo, so that I might present you Para as pure virgin para que eu apresente vocês como uma virgem to pura him. para ele. So he was talking about this bunch of Christians in the church of Corinth. Ele estava falando para crentes de Coríntios. He was saying that he was making them virgin. Ele estava falando que ele estava fazendo aquelas pessoas virgens. When you study the book of Corinth, Quando você estuda o livro de Coríntios, you see the church of Corinth você vê a igreja de Coríntios. was made by former homosexuals, Foi feito por ex-homossexuais, former drunkards, ex-bêbados, former slanders, ex-fofoqueiros, former immorals and adulterers. ex-imorais e adúlteros. And yet Paul was saying, E ainda assim Paulo estava I'm dizendo: preparing you, O Corinth church, eu estou preparando você, igreja de to be Coríntios, pure as a para virgin ser puro e como uma virgem to Jesus Christ. para Jesus Cristo. So in Ephesians chapter 5, verse 25 to 27, again Paul is talking about the purity of the church. Novamente em Efésios, Paulo está falando sobre a pureza He da says, igreja. husband, love your wives just as Christ loved the church Marido, ame as suas esposas como Cristo amou a and igreja. gave himself for her to make her holy, cleansing by her washing with the water through the word. Present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So the Bible clearly states for us A Bíblia claramente nos diz that God is looking for virgins que Deus ele está procurando por in virgens His church. na sua igreja, You know, because He wants to make a project in their porque Ele life. quer fazer um projeto nas suas vidas. And in Hebrews chapter 12, verse 14 Hebreus says, 12, 14 diz: without holiness, sem no santidade, one will see the Lord. ninguém vai ver a Deus. No one. Ninguém. God is seeking in Deus us está procurando holiness. em nós é santidade. There's a story of this boy. Tem a história deste jovem. He came to his pastor one day. Ele veio para o seu pastor um Says, dia Pastor, e disse: Pastor, let me ask you a question. deixa eu te fazer uma pergunta. Would you mind Você se importaria if we moved to the church? se nós mudássemos para a And the igreja? pastor says, why? E o pastor falou: Por You quê? cannot live in the church. Vocês não podem viver You na have such igreja. a beautiful house. Você tem uma casa tão linda. Why do you want to be here? Por que você quer estar aqui? Pastor, but mom and dad went there in the church. Ele diz: Pastor, quando minha mãe e meu pai vão na They are igreja, so nice, eles são tão so bonzinhos, polite, são tão bons, like a saint. como se eles fossem But when santos. they go out of the church, Mas quando eles saem da they igreja, start to scream, eles começam a to gritar, fight, começam a brigar, to say things. para começar a dizer coisas You know um para o what, outro. pastor? Sabe, pastor, I de uma think it's coisa? better for us Eu acho que é melhor to para live in nós the church. para viver na igreja. Then we'll be holy. Então nós vamos ser santos. You see, church? Você vê, igreja? God is calling us Deus está nos chamando to be holy. para ser santos. God wants to you right now Mas Deus quer você as agora a holy virgin como uma virgem santa for His project to be done in your para que o life. seu projeto seja feito. And doesn't stop there. E não para por aí. Verse 27 says, Verso 27 to diz: a virgin pledged to be married to a man named Joseph.
So there is second thing that I'm going to speak with you. Tem uma segunda coisa que eu quero falar com vocês. It's not just to be virgin, Não é só ser virgem, but also you need to have a commitment. mas também nós temos que ter um compromisso. Because Mary, she was a virgin Porque Maria era virgem and pledged to be married to a man named e Joseph. ela estava para casar com um homem chamado So José. you and I Você e eu, must have commitment nós temos que ter to compromisso belong to somebody. para pertencer a We alguém. cannot be alone. Nós não podemos estar sós. We cannot be independent. Nós não podemos ser independentes. Many people say, I'm a Christian. Muitas pessoas dizem, eu sou cristão. I don't go to church. Eu não vou para a igreja. I'm at home. Eu fico em casa. I read my Bible. Eu leio minha Bíblia. I pray. Eu oro. I do my stuff at Eu home. faço as minhas coisas em casa. Let me tell you something. Mas deixa eu lhe dizer algo. This is totally wrong. Isso está totalmente You errado. must belong. Você tem que The pertencer. first person that you must A belong primeira pessoa que você tem que is pertencer Jesus é Christ. Jesus Cristo. He is your Joseph. Ele é o seu You José. must belong to Jesus. Você tem que pertencer a Jesus. You must not be afraid to speak about Você Jesus. não pode estar com medo de falar sobre I Jesus. can imagine that young lady Mary. Eu posso imaginar aquela jovem Maria It's certainly a bad town as it was Nazareth. numa cidade ruim como Nazaré, Full of people there. cheio de pessoas lá, In prostitution. na prostituição. I can imagine that young lady walking the streets Eu of posso Nazareth. imaginar aquela jovem andando na cidade de Nazaré And pelas everybody was ruas, looking to Mary. e talvez eles olhavam para Maria, And those big guys looking to e Mary. aqueles homens olhando para Maria. Hey, beautiful. Olá, linda. Come here. Vem aqui. Come here, my baby. Vem aqui, minha linda. And then somebody would say, please. E alguém dizia, por She favor, belongs to Joseph. ela pertence a José. She's going to marry. Ela vai casar. There is something already there in the life of this young Tem lady. algo já na vida desta jovem. She has a commitment to Ela somebody. tem um compromisso com alguém. You see, church, Você vê, igreja, in the same way, da mesma maneira, you and I, você e eu, to have God's project in our life being done, para que nós possamos ter o projeto we de must Deus have a feito na nossa compromise vida, with Jesus. nós temos que ter um compromisso com Jesus. You know, let me tell you something, men of God who are here Deixa eu tonight. dizer algo para os homens aqui nesta noite. You know, when I walk down the street or you on your work, Quando você anda nas ruas, you talvez no have seu a trabalho, commitment to your wife. você tem um compromisso com a sua esposa. You have commitment with Jesus. Você tem um compromisso com Jesus. You have commitment with Você tem your um wife, compromisso com a sua esposa, with your children, com os seus filhos, with your relatives. com os seus parentes. Then God's going to do your project. Então Deus vai cumprir o seu propósito. When you walk down the street, Quando você anda nas you ruas, have this ring here você tem este anel in your fingers. no seu dedo. I suppose, Eu penso, because in my country, porque no meu país, the first thing a woman sees in a a man primeira coisa que uma mulher vê num homem is his finger. é os seus dedos. If she is single, Se ela é solteira, she's maybe looking for somebody. talvez ela esteja procurando por alguém. The first thing she's going to see, A primeira coisa que ela vai olhar, let me see if this guy has a ring. deixa eu ver se essa pessoa tem um anel. If he doesn't have a ring, Se ele não tem um anel, you give a lot of chance to this person então dá muita chance para to essa say, pessoa para dizer, well, this well, guy has vamos, nobody. esta pessoa não tem ninguém. I like him. My half. Eu penso que eu achei minha metade. Listen, Olha, if you don't use a ring, se você não usa o seu anel, start to put in your finger comece a usá-lo this coming year, okay? neste próximo ano, Because tá you're going to bom? avoid a lot of problems. Porque você vai evitar muitos problemas. Because people will see Porque pessoas vão olhar, that you have a commitment vão ver que você tem um compromisso to your wife, com a sua esposa, to your children, com as suas to your crianças relatives. e com seus parentes. You're going to show people Você vai mostrar às pessoas that you have a commitment, que você tem um compromisso, not just through your rings, não somente pelos seus but with anéis, your action. mas pela sua ação. Then we will glorify your Então Lord você in vai heaven. glorificar o seu Senhor no céu. We will glorify your Jesus in Você vai heaven. glorificar o seu Jesus no céu. And have another commitment E você então tem um outro compromisso to the church. para a igreja. You have a commitment to your Você church, tem um compromisso com a sua to your igreja, brothers and para o sisters. seu irmão, para a sua irmã. So you must be committed. Então você tem então que ter um You have compromisso. to have a commitment. Você tem que ter um compromisso. You know, I can imagine Joseph when he went to Egypt. Eu imagino José quando ele foi para o Egito, Young man, um jovem, handsome boy, bonito, slave, era escravo, suffering in his working place. sofrendo no seu lugar de trabalho. Suddenly the boss wife, De repente a mulher do seu patrão, beautiful woman, uma mulher bonita, very rich. muito rica, He could thought, ele podia pensar: oh, now I'm okay. oh, agora eu vou estar No, I'm bem, going to be free. agora eu vou ser This livre. woman is in love for me. Esta mulher está me amando, So you know what? sabe de uma I'm coisa? going to now make my life good. Agora eu vou fazer a minha vida melhor. Joseph, he had a project from God. José,
José ele tinha um projeto de Deus. If it was a man project, Se fosse um projeto do homem, maybe he would go through that stuff. talvez ele ia através daquilo For self-glorification. para glorificar a si mesmo, To show everybody para mostrar a todo mundo how macho man he was. como ele era machão, To show to everybody para mostrar para todo mundo how handsome he was. como ele era lindo. Because even the boss wife Porque até a esposa do fall in chefe love for me. se apaixonou. Self-exaltation. Isso é exaltação de si próprio. Amen. Amém? It could be also a demonic power. E podia ser também um poder A demoníaco, lá. demonic project Um projeto demoníaco to destroy his life. para destruir a sua vida. But he was a man Mas ele era um homem that put God's project in his que life. colocava o projeto de Deus na sua vida. And he had a commitment to God. Ele tinha um compromisso com Deus. He said to the woman in Ele Genesis, disse para a mulher lá em Gênesis: in Genesis 39:9, he says, I would never ever sin against my eu God. nunca vou pecar contra o meu Deus. He had a commitment to God. Ele tinha um compromisso com Deus. Women that are here today, Mulheres que estão aqui hoje, when you are at work, quando você está no seu trabalho, that somebody come to you and start to joke with que you. alguém vem para você e começa a fazer piadas com That você. Satan sends somebody say, oh, Que you are Satanás beauty. manda alguém para você e diz: ó, você é bonita, You are so beauty. você é tão linda, Your husband is a luck guy. o seu marido é muito, ele tem muita sorte, Very luck man. tem muita sorte. And now you tell him, E você diz para essa say, get out of pessoa: my sight. sai de mim. I'm committed to Christ. Eu tenho compromisso com Cristo, I'm committed to my family. eu tenho compromisso com a minha And família I'm committed to the church of Jesus e eu Christ. tenho compromisso com a igreja de Jesus Cristo. I have seen people saying, Pastor, Eu tenho visto pessoas dizerem: pastor, in my job, no meu they trabalho, call me born again. eles me chamam de nascido de novo. My nickname now in my job is born O meu again. apelido lá no meu trabalho é nascido de novo. Because they come with those dirty jokes. Porque eles vêm com aquelas piadas sujas. And I do not laugh. I just E eu get out não, of there. eu não dou risada, eu simplesmente saio They de invite perto. me to do things, Eles me convidam para fazer coisas, lying, para mentir, cheating, para and enganar. I say no. E eu digo não. And they say, oh, you are born again. Então eles falam: ah, você é nascido de novo. It's not just virgin. Ele não é só uma pessoa It's virgem, not just Christian. não é uma pessoa cristã He's somente. born again. É um nascido de novo. Commitment to Jesus. Tem compromisso com Jesus Commitment Cristo. to Christ. Compromisso para So com if you want to Jesus. have a purpose in your life Se você next quiser year, então ter um propósito na sua vida o próximo ano, please por favor, remember lembrem-se that you have a commitment. que você tem um compromisso. That you have a commitment to Christ, Você que tem um compromisso com Jesus, to your wife, a sua esposa and to the e church. para a igreja. The third thing that's going to happen. E a terceira coisa que vai acontecer, Verse 28 says, the angel went to her and said, greetings, you are highly favored. The Lord is with you. Verse 30, but the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Let me tell you something. deixa eu lhe dizer algo. When you are doing God's purpose Quando você está no projeto and de Deus plans, e nos planos de Deus, opposition will come. oposição vai vir. Problems will come. Problemas vão vir. People will fight against you. Pessoas vão lutar contra People will você. come to say that you are doing stuff that you should not do. As pessoas, eles vão vir dizer para você que você está fazendo coisas que Jealous. você não deveria fazer. Vão ter ciúmes. Slanders, Eles vão falar coisas doubt contra will você. come into your mind. Vai vir dúvidas na sua Fear. mente. Vai vir medo. And this time, E neste momento, God spoke to Mary. Deus falou com He Maria. said, Mary, Falou: Maria, the Lord is with you. o Senhor é contigo. Do not be afraid. Não tenha medo. So once you are going through those two steps, Quando você então vai entrando nesses dois espaços, you are virgin você é and virgem you have a commitment. e você tem compromisso. Now there is the word of God for you. Agora tem uma palavra de Deus para você. Because you have to have faith. Porque você tem que ter fé. God is telling you, do not be afraid. Deus está dizendo: não temas. I'll be with you. Eu serei contigo. In many Em circumstances. todas as In any circunstâncias. situation. E em qualquer situação. David was a godly man. Davi era um homem de Deus. A pure man. Um homem puro. God found him. Deus o achou. His family wasn't that great family. A sua família não era uma família muito boa. No, David's family wasn't that great. It was kind of Nazarene family. A família de Davi era como se fossem os nazarenos. And he had a commitment to Christ. Mas ele tinha um compromisso com Cristo. As soon as he received Assim que ele recebeu the promise of God, a promessa de Deus, persecution started. Perseguição This começou. man started to run away from King Saul like Este homem crazy. então começou a correr, a fugir de His rei family Saul. came against A him. sua família veio contra ele. His friends came Os seus against him. amigos veio contra ele. Trouble came. Problemas vieram. So, but you have to take the word of God Mas in your você tem heart. que então ter a palavra de Deus no seu Psalm coração. 34, verse 19 says, a righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all.
o homem justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos. So in the other step that is going to take place, Então, outro passo que vai tomar lugar. verse 31. Verso 31. You will conceive. Você vai dar à luz. Some translation have you will be with child. Então, você vai estar grávida. So God is going to bring forth what He promised to you. Então, Deus, Ele vai trazer à luz aquilo que Ele prometeu a você. Your plans right now, Os seus planos agora, your education, a sua educação, your company, a sua companhia, your professional a career, sua profissão, your ministry, o seu ministério, anything qualquer coisa that you feel que você se God is sente calling you to do que next Deus year. está te chamando para fazer o próximo ano. As you obey His words Como você obedece a sua and palavra you follow His steps, e você segue os seus passos, this is going to take place. então isso vai acontecer. And the reason is E a razão because é, Numbers 23:19 says, God is not a man that He should lie, Deus não é homem para que ele minta. not a son of man that should not change his mind. E também não é o filho do homem para que mude a sua Does He ideia. speak and do not act? Ele não fala, mas também Does age. He promise and not fulfill? Ele não promete que ele cumpra. Job, Jó, the great man of um God, grande homem de Deus, in the midst of such suffering, no meio de tão grande sofrimento, persecution, de perseguição, he had Satan himself ele teve Satanás pessoalmente, hitting him, batendo nele, destroying him, destruindo, killing him. matando Satan himself. Satanás Wasn't a pessoalmente. small demon Não foi um demônio or a pequeno, prince, the devil himself. mas foi o diabo And in the pessoalmente. midst of his suffering, E no meio do seu his sofrimento, pain, da sua dor, he spoke this phrase. ele falou estas palavras: God will carry his decrees in my life. Deus, ele vai cumprir os seus decretos na minha vida. I know God will do what He Eu promised that He's going sei to o que do. Deus vai fazer, aquilo que ele prometeu Even in fazer. the midst of suffering, Ainda no meio do sofrimento, persecution, perseguição, people against me, pessoas contra mim, God spoke Deus falou and He will fulfill. e ele vai cumprir. Because He is with me, Porque ele está because comigo, He told me not to be porque ele afraid, me disse para não temer and He is going to bless me. e ele vai me abençoar. So then you have a child. Então você tem um filho. So you conceive. Então você vai dar à luz. The next step now, look what's happened. I wanted to have this beautiful revelation E with o you. próximo passo agora eu quero que você tenha Verse essa 31. revelação He will comigo. be with you will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. É Lucas capítulo 1, verso 37. Você vai ter um filho e dará o nome a ele Jesus. The name of your project will be Jesus. O nome do seu projeto vai se chamar Jesus. Has to be Jesus. Tem que ser Jesus. If it is not Se Jesus, não for then it's Jesus, not God's project. então não é o projeto de Deus. Colossians chapter 3, Colossenses capítulo verse 3, 17 verso 17 says, diz: and whatever you do, em tudo que você fizer, whether in word or deed, que seja em palavras, em do it em all arte e in the ação, name of the Lord Jesus. faça tudo em nome de Giving Jesus. thanks to God, Agradecendo a the Deus, Father, o Pai, through Him. através dele. So must be in the name of Jesus. Tem que ser no nome de Jesus. So if you want a better company next Se year, você quiser que a sua companhia seja melhor o ano que vem, this is in the name of Jesus. então isso é em nome de Jesus That I got what I have. que eu vou ter o que tenho. My education, A minha educação, in the name of em Jesus. nome de Jesus. God gave me Deus me deu because of the name of por Jesus. causa do nome de Because I'm Jesus. doing the name of Porque eu Jesus. estou fazendo em nome de My Jesus. professional career is in the name of A Jesus. minha carreira profissional é em nome de Jesus. My ministry is in the name O of meu Jesus. ministério é em nome de Jesus. Everything is in the name of Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Must be in the name of Tem Jesus. que ser em nome de Jesus. Cannot be called, Não pode ser Fernando. chamado Fernando. cannot be called Elizabeth. Não pode chamar Elizabeth. Cannot be called John. Não pode ser chamado João. Must be called Jesus. Tem que ser chamado Jesus. Amen. Amém? Praise the Lord. So now, verse 34, No verso Lucas 1, 34, the little Mary, a Maria, she asked a question. ela fez uma pergunta. How will this be? Como é que isso Mary asked. pode ser? Maria perguntou. So here we see a person Aqui nós vemos uma pessoa who felt so small. que se sentiu tão pequena. There was such a great plan Era um plano tão grande to bring the Savior para trazer o to the Salvador earth. na terra. And she says, how can this E be? ela disse, como isso é possível? I do not have ability. Eu não tenho I habilidade. do not have finances. Eu não tenho finanças. I do not have wisdom. Eu não tenho sabedoria. I do not have enough strength. Eu não tenho
forças. How can this be? Como é que isso é I'm possível? so small. Eu sou tão pequeno. And then verse 35 says, Então, verso 35 the diz, angel answered, the Holy Spirit will come upon you. e o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. When the Holy Spirit come upon you, Quando o Espírito Santo vem sobre você, everything is possible. tudo é possível. For nothing is impossible with God. Porque nada é impossível para So Deus. all your projects, Todos os seus projetos, when you're doing by the grace of God, quando você está fazendo pela graça do Senhor, the Holy o Spirit Espírito Santo will come upon you. vai vir sobre você, And He's going to give you the anointing, então Ele vai te dar a unção, the wisdom, a sabedoria, the power, o poder, the finances, as finanças, the strength, a força, everything that you need tudo que você precisa for you to fulfill God's para que você project. venha cumprir o projeto de Deus. Hallelujah! Aleluias. Praise the Glória a Lord. Deus. My Aleluia. company was born by the Holy A Spirit. minha companhia nasceu pelo Espírito My Santo. marriage happened by the Holy O meu Spirit. casamento aconteceu pelo Espírito My Santo. ministry emerged by the O Holy meu Spirit. ministério surgiu pelo Espírito Santo. Now Acts chapter 4 and verse 13 Atos 4, says, when they saw the boldness of Peter and John, quando eles viram a simplicidade de they Pedro e João, realized that they were unschooled, eles realizaram que eles não tinham escolaridade. ordinary men. They were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. E então eles tomaram notícias que aqueles homens estiveram com Jesus. So you see here, Você vê aqui bunch of guys without education, homens sem educação, speaking a bad Hebrew proverb, falando talvez um hebreu ruim, maybe like my English, talvez como o meu inglês. very bad. É ruim. And yet, E ainda assim, a bad speaking Hebrew person ainda uma pessoa falando o hebreu mal, with the power of the Holy Spirit com o upon them, poder do Espírito Santo sobre it ele, can change the entire world pode mudar o mundo by the inteiro grace of God. pela graça de Deus. It's amazing. É maravilhoso. Turn your Bible to the book of John, please. Abre a sua Bíblia em São João, por favor. Chapter 16 and verse 14. Capítulo 16 e versículo 14. Let's read it. Vamos ler. John 16:14. É João. Jesus talking about the Holy Spirit. Jesus ele está falando sobre o Espírito Santo. Look what he said. Vê o que ele diz. He will bring glory to me Ele vai trazer glória para mim, by taking from what is mine pegando o que é meu and making it known to you. e fazer conhecido a vocês. You see here, Vocês veem aqui, when you receive the Holy quando Spirit, você recebe o Espírito Santo, when the Holy Ghost come upon you, quando o Espírito Santo vem sobre você, then you will glorify Jesus. então você vai glorificar Jesus. That's why É por isso, it must be the name of Jesus. por isso que tem que ser em nome de Jesus. That's why Mary É por isso que Maria, gave a birth ela deu a luz to a son a um filho called Jesus. chamado Jesus. Because the Holy Porque Spirit o Espírito Santo came upon her. veio sobre ela. When the Holy Spirit come upon a Quando o person, Espírito vem sobre uma pessoa, this person will become pregnant essa pessoa vai se tornar grávida of Jesus. de Jesus. And everything she does E tudo que ela faz is about Jesus. é sobre Jesus. About Jesus. É sobre Jesus. About Jesus. É sobre Jesus. All for Jesus. Tudo para Jesus. So I don't know your plans for Eu não this sei year. os seus planos para o ano que vem. But let me tell you something. Mas deixa eu lhe dizer algo. God is speaking with you tonight. Deus está falando com você esta noite. Would you open your heart Você abriria o seu to coração allow Christ para permitir que Cristo to purify you purifique você from all the ungodly things you de have done, todas as coisas que não vêm de Deus, to make you a virgin, para fazer de você uma virgem, a pure person, uma pessoa pura. that you can say, Lord, E você pode dizer, I will Senhor, bow my knee eu vou ajoelhar-me before you diante de Ti, in great repentance. em grande arrependimento. Lord, Senhor, because I wanted to be committed with you, porque eu Lord. quero, Senhor, ter compromisso contigo. Lord, I wanted to have my projects, Senhor, eu quero ter o meu projeto, your projects. o seu projeto. Together, Lord, Junto, I Senhor. wanted to give birth Eu quero dar a luz to bless other people, para abençoar outras to pessoas, bless my family, para abençoar minha família, to bless my church, para abençoar minha to bless igreja, your kingdom, para abençoar o teu to reino, love people, para amar as pessoas, not to be a selfish não person. ser uma pessoa egoísta. Lord, please, Lord, Senhor, por favor, bless me. me abençoa. And just to E finish, aí, para terminar,
Mary says in verse 38, Maria disse no verso 38, I am the Lord's eu servant. sou a serva do Senhor. Mary answered, Maria respondeu, may it be to me as you have said. seja feito em mim aquilo que tu disses. The angel left her. E o anjo a deixou. So here tonight, Aqui esta noite, I finish my preaching, eu termino a minha pregação giving to you Mary's dando para você, Marias, instruction. instruções. Say, Diz, here I am, Lord. fala, Senhor, eis-me aqui. Let it be done according to your Que will. seja feito de acordo com a tua I vontade. surrender myself to Senhor, eu me entrego a ti. you. I surrender my life to you. Senhor, eu me entrego a minha vida a ti. I surrender my plans to you. Senhor, eu entrego tudo, meus planos a ti. Tonight, Lord, Esta noite, Senhor, I surrender eu all. dou